Mais de 3.000 proprietários de imóveis de 3 edifícios em Águas Claras poderão receber indenização da empresa Brooksfield por causa do atraso na entrega dos apartamentos. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a construtora. Este é o prédio do apartamento que Fátima comprou em Águas Claras em 2011, o Century Plaza. A construção já foi concluída e deveria ter sido entregue em outubro de 2013. Essa história de entregar já completou 2 anos. Nesse período eu acabei adquirindo outro apartamento, porque eu pretendia mudar aqui para Águas Claras, comprei e agora estou esperando essa entrega. José Aires ainda pretende morar no apartamento que comprou no mesmo prédio que Fátima. Mas por causa do atraso nas obras, ele conta que já perdeu quase todo o dinheiro investido no imóvel. É revoltante, porque a gente não tem nenhum posicionamento da construtora, de data precisa de entrega, de quais foram os problemas. É sempre adiando, mês que vem, setembro, outubro, novembro e infelizmente a gente fica a ver navios. A construtora Brooksfield, responsável pelo empreendimento, disse em nota que está em contato com os clientes e que vai honrar todas as cláusulas do contrato. Mas, segundo os proprietários, a empresa nunca explicou aos futuros moradores o motivo do atraso. Agora eles buscam sozinhos explicações nos órgãos do GDF. A gente não tem qualquer posicionamento sobre a atual situação. Nós reunimos alguns proprietários que adquiriram esse imóvel, seja para investir, seja para morar, seja para trabalhar, porque ali é um empreendimento residencial e comercial. E nós estamos buscando informações nos órgãos competentes dentro do Distrito Federal. Caso a Justiça aceite os argumentos do Ministério Público e condene a empresa, cada proprietário poderá receber o equivalente a 1% do valor do imóvel para cada mês de atraso na entrega dos apartamentos. Além da indenização aos proprietários, o Ministério Público pede que a construtora pague uma multa de 14 milhões de reais para o Fundo de Defesa do Consumidor. E além do Century Plaza, que você viu aí na reportagem, os outros 2 condomínios que estão com a entrega dos apartamentos atrasada são o Blend e o UOL. E para falar mais sobre isso, nós convidamos o diretor-geral do PROCON-DF, Paulo Márcio Sampaio. Boa tarde, diretor. Muito obrigada pela sua participação. É muito comum casos como esse que a gente viu aí na reportagem? Boa tarde. Realmente, o PROCON tem recebido algumas reclamações nesse sentido. E nós atuamos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que o produto a ser entregue seja de acordo com aquele que foi ofertado na hora da compra. O que o consumidor pode fazer para se precaver, né, de casos como esse? Junto com essa atuação do Ministério Público, o PROCON pode atuar subsidiariamente, recebendo essas reclamações e fazendo uma ação de fiscalização sobre a entrega dos imóveis, sobre o cumprimento do contrato, para que nós possamos responsabilizar o fornecedor diante das obrigações assumidas com esses consumidores. No caso de apartamento que é entregue não só com atraso, mas com algum defeito, algum problema na estrutura, na construção, os consumidores também devem agir dessa forma, procurar o PROCON, o que mais eles podem fazer? Nós temos a competência do Código de Defesa do Consumidor, de que todo produto ofertado tem que ser entregue em perfeitas condições de uso, conforme o ofertado. Então, se isso não estiver acontecendo, nós iremos providenciar uma fiscalização que pode identificar essas falhas, e a obrigação do fornecedor é fazer com que o vício seja sanado ou providenciar até a troca do bem que foi ofertado. E o consumidor, é bom fazer uma pesquisa também, né, sobre as empresas, para que não ocorra problemas como esse, né? Esse é um conselho que serve para todo tipo de aquisição, ou seja, todo consumidor, antes de fazer uma compra, deve se precaver, buscando informações sobre o fornecedor e sobre o produto, para evitar uma discussão futura em relação à qualidade. Tá certo. E aproveitando a presença do diretor-geral do PROCON-DF, vamos falar da Black Friday, que começa amanhã. O consumidor deve ficar atento para não cair em armadilhas. Quais são os principais problemas, né, que os consumidores enfrentam aí em promoções como essa?
Esse é um costume que nós importamos dos Estados Unidos, não é uma tradição nossa. Nós temos, nos últimos tempos, adotado essa venda, essa oferta em um dia determinado do ano e, infelizmente, alguns fornecedores não têm sido muito corretos na propositura das ofertas. Então, é importante que o consumidor se antecipe a esse dia, registrando os valores dos produtos que tem interesse e verificando se naquela data realmente o produto foi oferecido como realmente uma oferta e não simplesmente uma propaganda enganosa. Muitos consumidores chegaram a chamar a Black Friday de Black Fraud, né? Porque muitos lojistas aumentaram os preços na hora H, botaram ali a promoção. Eu entendo que alguns fornecedores têm trabalhado de forma não tão correta e isso causa um transtorno muito grande, porque essa força produtiva que nós temos no Distrito Federal, que é o comércio, precisa ter um comportamento idôneo, trazendo a fidelização do consumidor para que tenha a confiança de adquirir um produto com a qualidade e nas condições que são realmente ofertadas. Em relação às compras pela internet, tem muito problema também, né? Tem que ter cuidado. O consumidor ele precisa ter alguns cuidados em relação às compras pela internet, uma vez que você não tem o produto para fazer uma análise na sua mão. Então, é importante que se verifique se o site é confiável, se existe no site o CNPJ ou o CPF daquela pessoa que está oferecendo o produto, se no site também existe a possibilidade de uma central de atendimento ao cliente, onde ele possa, no futuro, caso venha a acontecer, apresentar uma reclamação e observar também o prazo de entrega e sempre lembrar que nessas compras virtuais o Código de Defesa do Consumidor contempla o consumidor com a possibilidade do arrependimento. Só nas virtuais? Só nas virtuais. As lojas convencionais, lojas físicas, onde você tem a possibilidade de análise do produto, esse prazo fica condicionado a uma política de troca dos estabelecimentos. Já nas compras virtuais, o prazo de 7 dias da aquisição ou o prazo de 7 dias a partir da entrega, ele pode vir a ser contemplado com o benefício do arrependimento. Ou seja, então nas compras que não são virtuais, comprei numa loja ali, eu chego lá para trocar o produto, o comerciante ele pode recusar a troca? Ele só precisa trocar o produto se esse produto não tiver como ser corrigido algum defeito que haja no produto, que tem que ser feito no prazo de 30 dias, ou se ele, por uma liberalidade, entender que existe uma política de troca por parte da empresa que beneficia o consumidor nessa condição. Só para a gente encerrar bem rapidinho, qual é a punição para o lojista que pratica esses atos, de aumentar preço e outras coisas assim? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê sanções que são aplicadas mediante atenuantes e agravantes que são estabelecidos depois de um laudo que é feito por parte da nossa fiscalização e da análise do processo que é feita pela nossa diretoria jurídica. Tá certo, diretor. Muito obrigada pela participação.